Ministra Lucena, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa da Câmara e dessa comissão. Em nome do presidente Humberto Barbato, agradecemos os presentes também na mesa, a companheira Zilda, o Lauro, a Ana. A Zilda a gente já se conhece há mais de 10 anos nessas discussões, já trabalhamos juntos em 2 resoluções, uma lei e alguns outros trabalhos, então eu acredito que o senhor está aqui com um time, senador, para resolver o assunto, entendeu? Eu acho que o importante nessa manhã aqui é a gente poder trazer esse documento. Ele retrata uma fotografia, senador, de como se comporta e o que existe por trás da palavra eletroeletrônica. As pessoas falam assim, vamos fazer uma lei e vamos disciplinar o eletroeletrônico. Quando você usa essa palavra, você está falando do pendrive ao satélite, né? Tudo é um eletroeletrônico. Então, do que nós estamos falando? E os slides aqui disponíveis, eles irão, com certeza, mostrar uma fotografia do que é o retrato do eletroeletrônico no país. Esse é o tamanho do nosso setor. A ABINE foi fundada em 1963, emprega 600 empresas associadas, tem 600 empresas associadas e emprega 180 mil trabalhadores e responde por 15% da produção industrial do país. O faturamento do setor representa 3,3% do PIB. As indústrias e integradores de sistemas, nós estamos divididos em 10 áreas setoriais e incorporamos mais de 1.200 NCMs, nomenclaturas comum do Mercosul. Então, quando você usa eletroeletrônico, eu estou falando da disciplina de 1.200 produtos. Isso não é fácil. Divididas em 22 grupos de trabalho. Para facilitar a nossa linha de raciocínio e a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós fizemos um levantamento do que a sociedade clama por uma solução imediata, entendeu, senador? É óbvio que quando eu falo de eletroeletrônico, eu falo de todos os eletroeletrônicos, mas existem aqueles eletroeletrônicos que chamam a atenção na nossa sociedade. Eles foram divididos em 4 linhas, linha marrom, linha verde, branca e azul, e os produtos dentro de cada linha, no caso da marrom, televisores, monitores, DVD, VHS, produtos de áudio, câmeras e filmadoras. Na linha verde, desktop, notebooks, impressoras, celulares e monitores. Na linha branca, refrigeradores, fogões, lavadoras de roupa e ar-condicionado. E na linha azul, batedeiras, liquidificador, forno elétrico e furadeiras. Essa é uma fotografia do comportamento da nossa sociedade. 35% de nós guardamos os nossos produtos, 29% de nós doamos os nossos produtos e 19% de nós vendemos os nossos produtos. Ora, se o edital de chamamento trouxe como meta, como a colega Zilda colocou, 17% daquilo que foi comercializado, né, eu tenho que dar um alerta à sociedade para os 35 não guardarem, os 29 não doarem e os 19 não venderem, entendeu? Senão minha meta foi embora. Eu não fecho a conta, né? Então, a gente tem que, por trás disso, um forte trabalho de educação ambiental para que a gente possa atingir os objetivos do qual preconizam o edital. Outro ponto importante são os produtos órfãos. Reparem os senhores de que até 2007, antes da publicação da Lei do Bem e da Lei de Informática, de cada 10 notebooks vendidos nesse país, 7 não eram nossos. Portanto, se em 2014 eu estou implementando o sistema de logística reversa, é óbvio que eu vou estar tratando 7 de cada 10 devolvidos que não são meus. Então, a gente tem que pensar nesse comportamento. Outro ponto importante, senador, e essa casa tem um papel muito importante, é que a Polícia Federal ela faz um super trabalho de apreender nas operações os equipamentos ilegais. Não sei como chama aqui, mas no Rio a gente tem a Feira do Saara lá, em São Paulo a gente tem a 25, ou tem outros, a Santa Efigênia, e a Galeria Pajé, Feira do Paraguai, aqui em Brasília, não sei, Feira do Paraguai. Só que quando a polícia atua e apreende esses equipamentos, através de uma portaria ou de uma disciplina, senador, só podem ser feitas 2 coisas com esse produto. Ou ele pode ser leiloado, ou ele pode ser incorporado ao bem público. Então, depois que atinge o final da vida útil, esse equipamento volta para nós, para que a sociedade tenha que dar a destinação adequada dos mesmos.
A Lei 12.305, ela foi muito clara e inovadora no país, porque ela deixou um legado de comportamento. Os consumidores têm que efetuar a devolução do produto, então não tem a obrigação de comercializar, de doar, não, ele tem de devolver o produto. Os comerciantes e os distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes e importadores, e os fabricantes e importadores é desses a responsabilidade para a destinação ambientalmente adequada. Entenderam a disciplina? Para fazer a estrutura de interligação entre o comércio, os distribuidores, o fabricante e o importador, havia um impasse onde nós, da indústria, acabamos, para interpretar a lei de uma forma mais ampla, unindo com o comércio e criando alguns pontos onde, depois de receber o material, o comércio poderia entregar para facilitar a dinâmica da logística reversa. Até porque, nesses pontos de recebimento, haveria uma separação e a gente poderia dar a César o que é de César, senador. Outro aspecto aqui mostra a etapa de ciclo de vida do produto. E o importante é que aqui se desenha o assunto. Então, o consumidor estaria devolvendo no ponto do comerciante ou no ponto de recebimento. Isso seria levado para o fabricante importador nos pontos de consolidação, depois à recicladora e depois à disposição final adequada. Esse é o comportamento geográfico do posicionamento por linha de cada um dos produtos. Então, como a Zilda comentou, se a gente fizer uma força integrada na região sudeste, a gente estaria atacando 56% do problema, olhando para a linha azul, marrom, branca e verde, onde as suas totalidades são as maiores. Depois a gente seguiria para a região sul, para a implementação, onde atuaríamos com 16%, a região nordeste hoje representa 13%, o centro-oeste 9,2% e a região norte 5,1%. Está aí uma força para começar de forma gradativa, um cronograma natural de implementação. E por que falo isso e uno a minha fala da Ana? Porque eu vou passar esse só para fazer a linha de raciocínio, por algum motivo. O que eu fiz? Percebe, senador? Esse é o quadro de venda e esse é o quadro de recicladores. Então, não faz sentido eu receber um pênalti de tentar começar por uma região aqui em cima, além dela ser menos expressiva, ela não comporta uma linha de reciclagem, ela não tem. Eu não tenho mercado de consumo. O mapa lá atrás mostra esse comportamento. Ó. Representa essa região toda, que é quase metade do meu país, representa 5,1. Enquanto que se eu der uma tacada bem grande aqui, ó, o estrago que eu faço, quer dizer, o estrago no bom sentido, o objetivo a ser alcançado ele é muito maior. Outro ponto importante é, o que nós temos em linha laranja é aquilo que a indústria consegue ter no seu sistema de gerenciamento, que são os pontos de recebimento, fabricante, importador, reciclador formal e indústria de transformação. O que existe hoje no país são mais outros pontos, que são os pontos de venda, programas municipais, programas sazonais, recebimento voluntário e assistência técnica. Isso pode ter o caminho dos recicladores informais e outros destinos que fogem do controle de gerenciamento nosso. Aqui é o quadro que eu comentei e nós recentemente conseguimos a publicação de uma NBR, através da Associação Brasileira, que vai disciplinar como podemos fazer esses requisitos legais da atividade da reciclagem. E, por fim, e não menos importante, a tela traz os desafios a serem superados. Senador Cícero, o reconhecimento da não periculosidade dos produtos eletroeletrônicos no pós-consumo, enquanto não haja alteração das suas características físico-químicas. O que eu quero dizer com isso? Para facilitar o sistema da logística reversa, eu não posso considerar esse equipamento perigoso no ato da devolução, porque, senão, a lei que tem o intuito inclusivo do catador vai excluir o catador, porque o produto foi tratado como perigoso.
Percebe? Então, nós precisamos que essa casa, junto com o apoio do MMA, a Zilda tem lutado muito com os técnicos do IBAMA nesse aspecto, para que a gente consiga ter uma disciplina. Até porque, se ele for taxado como perigoso, a partir de hoje, todas as assistências técnicas do Brasil seriam passíveis de licenciamento ambiental. Percebe? O detalhe é bem sutil isso, mas, às vezes, ela ter um caráter inclusivo, ela pode ter um caráter exclusivo. O segundo ponto é a criação de uma norma legal que discipline a renúncia da titularidade. Eu, nesse momento, André Luiz Saraiva, não quero mais esse celular, né? E eu estou devolvendo isso. Portanto, a propriedade, nesse momento, é transferida. E passa a ser dessa pessoa, do ponto de recebimento, essa responsabilidade. Eu duvido que, se amanhã um celular destinado de forma inadequada estiver dentro de um presídio e alguém estiver falando com ele e essa responsabilidade da transferência não foi feita, que essa pessoa não responda por esse crime. Percebe? Eu tenho que quebrar o vínculo nesse momento. O outro aspecto desse objetivo é que o envolvimento vinculante de todos os atores de vida do produto eletrônico sejam signatários do acordo. Não adianta assinar um acordo, senador, e só as empresas fabricantes que estão instaladas, que pagam seus impostos e geram emprego, sejam penalizadas pela responsabilidade desse fato. Eu quero que, no ato do registro de uma licença de importação de um importador, ele seja automaticamente signatário do acordo que aqui tem, como acontece em São Paulo, no caso do rodízio. Se o senhor mora em Campinas ou o senhor mora no Rio Grande do Sul, segunda-feira, das 7 às 10 e das 5 às 8, os carros de final 1 e 2 não rodam. E isso não interessa para mim onde você mora. Aqui é a lei. Então, o acordo setorial, ele tem que ser, mesmo que seja um instrumento voluntário, de um acordo pela própria natureza do seu nome, ele tem que perfazer a publicação de um decreto que institua essa responsabilidade a todos aqueles que querem comercializar produtos eletroeletrônicos nesse país. A responsabilidade tem que ser de todos. A criação de um documento declaratório de transporte com validade em todo o território nacional, a hora que eu coloco lá na urna, em Manaus, 50 aparelhos de telefone com um documento, eu tenho que poder tirar esses equipamentos no final da vida útil e trazer para São Paulo, visto o quadro que eu tenho da concentração dos recicladores aqui nesta região. Esse documento tem que ser dispensado de qualquer outros documentos para a sua movimentação. Agora, se o senhor fizer um teste, o senhor vai em Manaus e tenta descer com um resíduo, se for caracterizado perigoso, de Manaus até aqui, até São Paulo, nós temos, no mínimo, 3, 4 legislações estaduais que solicitam o licenciamento no trânsito dessa mercadoria. E um estudo de participação pecuniária do consumidor para o custeio da logística reversa, destacado do preço do produto e isenta de tributação, bem como os instrumentos de mecanismo de cooperação e custeio dos produtos órfãos. Quando a Zilda colocou aquela tela de referência aqui embaixo, que fala dos outros países, como eles alcançaram esse índice de reciclagem, seria interessante a gente se aprofundar, Zilda, e também trazer na mesma tela o tempo que demorou para se falar em 20%, em 30%. A sua fala foi muito precisa nisso. Tem países que, para atingir 20% de índice de reciclagem, levou mais de 20 anos. E nós estamos falando de primeiro mundo. Imagine nós, aqui no país, que estamos implementando isso, cumprir a nossa distância territorial, cumprir comportamentos de cultura. Hoje nós somos uma sociedade que nós reconhecemos o outro pelo que ele tem e não pelo que ele é. Esse é o fato. Nós não podemos ser hipócritas nessa discussão. Então, nós temos que ter um mecanismo que facilite essa operação. Esses mesmos desafios que nós temos aqui, os outros países que têm a logística reversa implementada tiveram que superar. E é isso que aquele outro quadro tem que trazer. Tempo de implementação, se houve documento, qual foi o comportamento da sociedade. Isso é importante também. E não simplesmente trazer de forma vazia um número que, lá na Alemanha, os caras já fazem 60%. Né? A gente tem que ter toda uma disciplina para saber como chegaram nos 60%. E não da noite para o dia nós temos uma meta como essa.
E o outro aspecto são os demais, esse assunto pecuniário. Em todos os países de logística, há esse comportamento. Recentemente, o presidente Humberto Barbato fez uma declaração e perguntou se alguém na plateia conseguia identificar um outro país no mundo que tivesse IPI, PIS, COFINS na composição dos seus custos. Para pensar isso. Esse é o final do trabalho, senador, e eu gostaria só de voltar nessa tela aqui, porque, recentemente, nós, na revista desse mês, eu queria deixar com a Zilda e deixar com o Lauro também, senador, não, e com a amiga Ana, nós tivemos aqui na página, deixa eu colocar meu óculos aqui, senador, na página 19, 6 pontos a vencer, né? Foi muito importante a experiência do MMA ao recepcionar, no final de 2013, início de 2014, a proposta de acordo setorial. O MMA tinha percebido que existiam outros atores muito importantes nessa discussão e que nós estávamos de forma isolada. Então, nós tivemos um esforço hercúleo, né, para não dizer um outro nome, para tentar unir Eletro, CNC, Abras, IDV, Abradiste e Sinditele Brasil, para que tenham uma proposta única, unificada dentro do processo. Então, nesse momento, eu parabenizo não só a ministra, mas como a sua equipe, né, na figura da Zilda, na figura do Ney Maranhão, pessoas que nos recepcionaram, nos acolheram, interpretaram as dificuldades do setor e que, de forma proativa, colocaram esse assunto. Nós estamos avançando nessa discussão e já temos uma consultoria com a ERP portuguesa sobre a parte de taxação, de como a gente pode fazer a implementação de custear a logística reversa. Estamos junto no GT3 da desoneração e de incentivos fiscais, com o documento praticamente pronto, já apresentado o primeiro draft dessa situação, e também temos já finalizada quase que a cotação de uma empresa gestora. E, senador, eu acredito que seria muito interessante, pegando a fala também da Ana, que se nós vamos ter várias gestoras de vários segmentos, a gente poderia ter um encaminhamento de uma agência, talvez, viu, Zilda, que pudesse vincular todas as gestoras e ajudar. O governo, no papel de gestor, ele desempenha muito bem. A gente poderia ter a Agência Nacional de Resíduos Sólidos e os membros disso seriam as empresas gestoras de cada um dos grupos, onde a gente tivesse um alinhamento, porque se estamos discutindo nesse país mudanças climáticas, não vai fazer sentido eu ter 5 caminhões no mesmo município trazendo 5 produtos diferentes para a destinação no único centro. Então, eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão, senador, e aí vai essa importância. Tem também um documento anexado aqui, que é a resposta do MMA, informando, né, que na reunião realizada no dia 31 de 2014, o Comitê Orientador de Implementação do Sistema de Logística Reversa, o CORE, tomou conhecimento dos pontos apresentados pelas entidades e, como tais pontos envolvem questões que extrapolam o quesito meramente ambiental, decidiu-se que os ministérios membros do CORE fossem oficiados individualmente sobre a questão da forma que estes possam contribuir para o processo de negociação em curso. Ok? Então, os outros ministérios, através do MMA, já foram solicitados para o recebimento desses desafios, senador, e nós nos colocamos à disposição dessa casa do MMA para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento pontual possa ser feito, estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.